E aí, povo amado do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos o recado de Deus para o seu coração. E isso Deus já usa há muitos anos, através dos seus profetas, para falar comigo, com você, quando tem necessidade. E muitas vezes, amados, as palavras dos profetas não são aquelas que vêm encher o nosso ego, não. Não são aquelas que vêm trazer para o nosso coração a resposta que a gente queria. Mas muitas vezes os profetas usados por Deus traziam notícias também que eram desagradáveis. Porque o profeta, usado por Deus, ele vai falar aquilo que está no coração de Deus, o recado que Deus mandou dizer para ele. E hoje, nos nossos dias, a gente percebe, a gente tem a plena convicção de que as pessoas, elas estão procurando aquilo que agrada ao seu coração. E muitas vezes não é isso que Deus está querendo dizer. Não é isso que Deus está falando. E isso fica um pouco difícil, porque as pessoas estão procurando por aquilo que vem encher o seu ego. Numa época em que nós estamos vivendo difícil, uma época que nós podemos perceber que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Nós vamos analisar dentro da palavra hoje o momento em que Ezequias adoeceu. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, diz a palavra de Deus, lá no livro de Isaías. E Deus, usando o profeta Isaías, diz para ele: olha, vai lá, profeta, diga para Ezequias arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Imagina se isso fosse nos nossos dias hoje. Eles nem sequer ouviriam a voz do profeta, porque a maioria dos profetas, né, não estou dizendo todos, mas a maioria, estão procurando fazer aquilo que agrada o coração dos homens. Mas Isaías foi dar o recado para Ezequias, foi lá e falou para ele, falou: olha, arruma a tua casa, porque Deus falou que você vai morrer. E naquele momento que aconteceu esse episódio na vida dele, a palavra nos diz, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ezequias chegou até a presença de Deus em oração, em choro, em lágrimas. E Deus, que já havia tomado a decisão de que ele iria morrer, ficou olhando a atitude dele no momento que ele recebeu a notícia. E às vezes você está aí do outro lado e já tem recebido muitas notícias. E muitas notícias desagradáveis, notícias que você também foi pego assim de surpresa, porque quem sabe aquele homem também não foi pego de surpresa através do profeta Isaías. Você vai morrer. Ele poderia dizer: olha, eu vim aqui te dizer que Deus vai curar você. Não, mas a palavra era: arruma a tua casa. Arruma a tua casa. E hoje a maioria das pessoas, se ouvissem isso, ia dizer: não, esse profeta não é de Deus. Não, esse profeta aí não pode ser de Deus, porque veio trazer um recado ruim. Mas muitas vezes os profetas, traz o recado do coração de Deus, do jeito que tem que ser dado. E a palavra diz que ele chorou muitíssimo, e orou muito, encostou a cabeça na parede, quando ele recebeu aquele recado, porque ele sabia que se aquele recado foi dado, ia acontecer. Ele sabia. Deus não estava brincando nos recados, não. Só que algo mudou, né? Ezequias, depois de ouvir, foi chorar, foi se lamentar, encostou a cabeça na parede e começou a falar com Deus, a pedir a Deus misericórdia, uma nova chance. E isso fez, naquele instante, Deus mudou aquela situação, porque Deus ouviu o choro de Ezequias. Deus ouviu e viu as lágrimas de Ezequias. E isso fez com que Deus mudasse aquela situação. Porque Deus está atento a tudo que acontece ao meu redor, ao teu redor. Deus mudou aquela situação e falou para Isaías de novo: olha, Isaías, agora você vai lá dar outro recado para ele.
porque eu vi as lágrimas, eu vi o choro, eu vi o lamento, eu vi o jeito que ele estava. E vai lá de novo, porque eu vou dizer para você. Aí o Senhor disse para ele, vai lá. De novo. E diga para ele, Isaías, que eu, o Senhor, Candalamanai, Suidalamasui, Cantalamanaia, o dono da vida, o dono da morte, eu estou agora voltando atrás naquilo que eu falei por causa das suas lágrimas, por causa das suas orações, e eu vou mudar esse quadro por causa disso. Vai lá e diz para ele que a partir desse momento eu estou dando novamente 15 anos a mais de vida para ele, Ramanai. Por que o Senhor disse isso? Porque ele é dono, e só o dono pode fazer isso, o dono da vida, o dono da morte. Mudou aquele quadro, mudou aquela história, porque houve lágrimas, houve choro, houve uma situação de emergência entre aquele Criador com aquele que estava dependendo do Criador. Houve um momento em que teve um secreto entre ele e Deus. Houve um momento em que ele não foi ali simplesmente se lamentar por ser ele e querer dizer por que eu vou morrer. Não, ele foi lá dizer a Deus que ele tinha sido um servo fiel e que ele gostaria muito de que Deus ouvisse a sua oração. E eu quero te dizer, estou aqui para dizer nesse vídeo para você, que Deus ouviu a sua oração, Amanaia, Ramanassuri Candalaia. Ele viu as tuas lágrimas e por causa disso, ele vai mudar esse quadro. Por causa disso, ele vai mudar a situação da tua história. Sim, porque ele é Deus, não há nada que ele não possa fazer. O impossível pertence a ele. Tudo é dele e por ele e para ele. E se tem alguém que pode fazer isso por você, é ele. E então creia que as tuas lágrimas foram vistas, a tua oração foi ouvida pelo Deus, o grande Senhor, nosso Deus. Se você crê nisso, digite amém aí. E Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não há quadro que Deus não possa mudar. Não há situação que Deus não possa inverter. Não há cenário que não possa ser mudado através deste Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Beijo no seu coração. Amém.